Olá, irmãos e irmãs, de volta para mais uma aula da EBD da Igreja Batista Parque Industrial em São José dos Campos. E com excelentes notícias, recebi a confirmação do pastor Clodoaldo que no próximo domingo já estaremos de volta às nossas instalações, depois desta fase de reformas que nosso local de reuniões está passando. Mas hoje à noite ainda estaremos nos reunindo na sede do Templo Batista Bíblico, o TBB, aqui em São José dos Campos. Fica onde? Fica na Avenida São João, número 2000, no Jardim Esplanada, próximo ao Shopping Colinas. O culto, então, começa no mesmo horário, 6:30 da noite. E o estacionamento ou é nas ruas próximas ou é no shopping. Lembrando que o estacionamento do shopping é pago. Então, reforçando o comunicado, próximo domingo de volta ao nosso endereço, Rua Olinda, 195, Parque Industrial. A EBD também será lá, com a volta das aulas com o pastor Clodoaldo. E depois destes recados abençoados, vamos à aula de hoje. Em nosso último encontro, começamos uma série em 2 aulas sobre o tema confiança. E como você deve se lembrar, foi dito que a confiança é fundamental para a existência das sociedades em toda parte. Falamos também sobre a crise de confiança. As pessoas precisam da confiança uns dos outros. Mesmo assim, é comum a desconfiança de tudo e de todos. Isso vale também para a igreja, onde vemos muitos problemas de relacionamento. Mas, acima de tudo, dissemos que nossa confiança total deve estar em Deus, porque Ele não é limitado. Deus não falha. E por que é que nós devemos confiar no Senhor? Porque afirmamos que temos fé em Deus, e a fé está intimamente ligada à confiança. Confira isso lá na primeira aula. Mas não só. Devemos confiar em Deus porque vivemos em relacionamento com Ele. Como estamos em aliança com o Senhor. E por vezes a gente fala muito pouco sobre isso. Às vezes a gente não dá muito valor ao fato de estarmos em aliança. Mas aliança é um tema bastante bíblico, tem a ver com o povo de Deus, a gente tem que enfatizar isso o tempo todo. Estamos em aliança. Sim, há um relacionamento entre nós e o nosso Senhor. Por conta disso, como estamos em aliança com o Senhor, não podemos viver com Ele sem relacionamento. E assim nossa confiança em Deus se torna em glória, ou seja, em honra para Deus. Isso é apenas um resumo. Caso você queira mais detalhes, por favor, veja no nosso canal do YouTube a aula anterior, onde você encontrará as bases para este assunto. Confiar em Deus. A gente sempre ouve isso em casa, na igreja, nos testemunhos, não é isso? Nas músicas que cantamos, nos livros que lemos. Falar de confiança em Deus parece assim uma coisa bastante conhecida por todos nós. Então, por que eu penso, já que é uma coisa tão conhecida, tão íntima a todos nós, por que em certos momentos de nossas vidas, isso vale para todo mundo, você, eu e o resto da humanidade, em alguns momentos parece que a última coisa que nós fazemos é confiar em Deus. Por quê, hein? E isso está intimamente ligado com o que foi anunciado no final da aula passada, que a gente veria nesse encontro aqui, que há momentos na vida em que parece que Deus foi embora, né? Nos sentimos sozinhos. E isso acontece quando? Isso acontece sempre que alguma coisa ruim vem sobre nós. Por exemplo, doença na família, doença com a gente, desavença séria com algum familiar, parente
ou um amigo próximo, desemprego, falta de dinheiro para uma emergência grande, daí por diante. Coisas ruins. Coisa ruim a gente já conhece bem, não é? Não precisa nem ficar dando muito exemplo. São momentos como esses que nossas crenças são testadas, meu irmão, minha irmã. Veja como é importante o estudo sério da palavra de Deus. E aqui eu não estou falando de estudar só para ter um conhecimento puramente intelectual. Não é nada disso. Sabe aquele tipo de conhecimento só para dizer que, eu já sei desta ou daquela coisa. Ou então, como alguns estão falando nesses últimos dias aí, eu estou impressionado como é que algumas pessoas falam isso, que é apenas um texto. Lideranças aí estão falando esse tipo de coisa. É apenas um texto, não é apenas um texto. O texto é o veículo que Deus usou para comunicar a vontade dele. Deus falando. Há uma mensagem no texto e a gente tem que estar escutando isso daí. Então não é apenas um texto, como eu tenho ouvido aí, eu tô para lá, hein? Não estou acreditando. Então por isso, estudar a palavra santa não é simplesmente ter algum tipo de conhecimento, mas o objetivo é de que esse estudo seja uma orientação para as nossas vidas, para que a gente não vá por caminhos errados, não fale bobagem. Porque muita gente nas igrejas sabem várias coisas. E com isso aqui eu não estou dizendo que as pessoas têm conhecimentos assim profundos. Não. Nós estamos vivendo uma época de ignorância. As pessoas não querem saber de nada. É tudo muito superficial, vamos que vamos, dá uma palavrinha rápido aí, eu estou correndo, estou com pressa, não estou podendo ficar escutando muita coisa. Não é isso. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem gente que conhece muita coisa que, muito no superficial. Rituais, frases, músicas. Só que na hora vamos ver como é que fica, não sabe como se portar diante dos maus momentos. E todos nós tivemos ou teremos maus momentos na vida. Viu, meu irmão, minha irmã? Mais cedo ou mais tarde. Esse negócio de pare de sofrer, isso é heresia. Isso é papo de herege. E esse é outro problema de não ter estudo sério. As pessoas olham a heresia e olham a verdade e já não tem mais como distinguir uma da outra. Já não sabe mais o que é certo, o que é errado. Isso é errado. Pare de sofrer. Como assim pare de sofrer? Então morra. Eu tenho observado que ultimamente se fala muito em nossas igrejas, e eu estou falando de igrejas assim parecidas com a nossa. O que é que se fala muito? Se fala muito na doutrina da providência. De fato, existem muitas frases prontas, aquelas frases de efeito, usando esta doutrina que é uma doutrina excelente. A doutrina da providência não poderia ser melhor. Eu nunca vou falar o suficiente sobre ela, de tão boa que é. Então nós deveríamos até falar mais dela em nosso meio. Mas temos de ter cuidado com as frases prontas. E uma delas, e tem tudo a ver com a doutrina da providência, é a famosa Deus está no comando. Claro que você já ouviu isso. Já virou até piada entre os ímpios. É meme na internet. Mas é mentira isso? É mentira que Deus está no comando? Claro que não. Sim, Deus está no comando de todas as coisas. A questão é como nós entendemos isso. Se nosso entendimento não for correto, nós não vamos, sabe o quê? É confiar em Deus. E aí a gente volta para o tema. Confiança. Vejamos por que tudo isso é importante. A doutrina da providência, em termos assim, bem simples, pode ser entendida como o constante cuidado e o domínio absoluto de Deus sobre toda a criação.
Para quê? Para a sua própria glória e para o bem do seu povo. É uma definição simples, tá vendo? O que é a providência de Deus? É o constante cuidado e domínio absoluto de Deus sobre toda a criação, para a sua própria glória e para o bem de seu povo. Eu queria aqui nesse momento destacar algumas palavras. Que palavras? A palavra é constante, a palavra absoluto e a palavra toda, que saíram ali daquela definição simples. O constante cuidado, o domínio absoluto de Deus sobre toda a criação. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando o seguinte: constante, absoluto e toda. Vamos começar falando aqui de constante, para você entender esse negócio melhor. Ninguém é como Deus. Só Ele é constante. A gente tem visto isso aqui desde a última aula, não é? Ele mostra firmeza, por isso que a gente confia nele, né? Então Deus, ele é constante. Nesse sentido da providência, Deus é aquele que cuida deste mundo e dos que estão aqui. Quando? De vez em quando? Quando ele lembra? Quando alguém dá um toque? Quando o povo ora? Claro que não. Deus, ele é assim o tempo todo. Ele é constante. Por quê? Porque Deus fez as coisas, todas as coisas que existem. Deus fez tudo e depois ele foi embora? Ele saiu daqui? Ele se ausentou, deixando tudo na mão do caos? Não. Ele está aqui. Ele está conosco. E ele está cuidando de tudo o tempo todo. Então, nesse sentido, constante tem a ver com isso. O cuidado de Deus, ele não para. É o tempo todo cuidando de nós. Deus também e aqui eu quero falar de outra coisa, de domínio. Deus, ele não deixa de ter domínio sobre todas as coisas criadas por ele. E o que é domínio? Domínio está ligado à soberania. Domínio significa que Deus é o proprietário de todas as coisas o tempo todo. Tá vendo? Ele é constante o tempo todo. E ele cuida de modo constante. E ele tem domínio o tempo todo. Em nenhum momento, nunca, houve um momento em que Deus perdeu a posse das coisas que ele fez. Por isso, o domínio, ou seja, o poder, a autoridade, a soberania de Deus, não são interrompidos nunca, mas nem pelo menor tempo inimaginável. Então Deus, ele tem domínio sobre tudo isso aqui o tempo todo. E apesar do pecado ter colocado a criação nessa confusão que todos vemos, a criação, toda ela, a criação inteirinha, ela pertence a Deus. Em nenhum momento, meu irmão, minha irmã, alguém disse assim: isso aqui é meu, porque eu tirei de Deus. Ou então, eu conquistei do Criador. Os que se atreveram a falar assim, chegou um dia e aconteceu o quê? Morreram. E ninguém mais se lembra nem das suas tolices. E olha, nem o diabo falou isso aí. Porque nada é do diabo. Tudo pertence a Deus. Há várias passagens bíblicas que fundamentam tudo isso que foi dito, mas eu escolhi uma passagem bastante conhecida por todos nós, e essa passagem, ela resume isso aqui tudo muito bem. Todo esse ensino aqui. Eu vou esperar por você? Eu acho que não, hein? Eu só vou dizer qual é, o Salmo capítulo 24, versículo 1. Salmo capítulo 24, versículo 1. É uma passagem bastante conhecida,
muito conhecida por todos nós. E diz assim o texto: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Que lindo, hein? Viu só? Isso sim tem a ver com todas aquelas coisas que foram faladas. Fica assim, como exercício aqui para você, lendo essa passagem, localizar o que foi dito sobre o cuidado, né, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Mas foi falado também que Deus é assim, ele age desse modo, porque há dois objetivos. Primeiro, para a sua própria glória, e em segundo lugar, para o bem do seu povo. Esses objetivos, meu irmão, minha irmã, eles nunca se chocam, eles nunca se colidem. Ao contrário, esses dois objetivos sempre estão em harmonia um com o outro. Por isso, nós podemos dizer que Deus nunca busca a sua própria glória às custas do bem do seu povo. Deus não vai fazer você sofrer para que ele seja glorificado. Jamais. Mas ele também não busca o nosso bem às custas da glória dele. Ele não vai nos dar tudo que a gente pede e aí a glória dele vai ser diminuída. Também não. Então como é que ele consegue fazer isso? Só Deus faz essas coisas. Só ele. Dentro da eterna vontade de Deus, as coisas se encaixam de um modo tal que esses dois estão inseparavelmente ligados. Tudo isso tem a ver com essa doutrina da providência de Deus, ou doutrina da providência divina. Mas por que eu toquei neste assunto? Porque as pessoas estão usando as coisas santas de modo errado. Quando alguma coisa vai bem, todos dizem o quê? Que isso é graças à providência de Deus. É o que a gente está ouvindo. Mas quando alguma coisa dá errado, logo escutamos: fica tranquilo, meu irmão, Deus está no comando. Certo. Entendi. Até certo ponto eu entendi o que você falou, mas onde é que está o erro? Onde é que está o erro dessas coisas? Eu vou dizer. Irmãos e irmãs, se eu digo que a providência de Deus age na minha vida só nos bons momentos, ou que Deus está no comando apenas nos maus momentos, você já viu que tem um problema aqui, não é? Isso significa que eu nem creio na providência de Deus na hora ruim, eu só creio na hora boa, e nem penso que Deus está no controle nos momentos de paz, porque eu penso em Deus no controle só na coisa ruim. Viram qual é o problema? Na prática, o que eu estou fazendo quando eu creio desse modo? Quando eu falo assim? E, aliás, as pessoas falam sem pensar, porque quando pensam se chocam. Porque na prática, eu tiro Deus da minha dor e da minha alegria. Então onde é que está Deus? Por exemplo, o carro de alguém bateu e todos os ocupantes se salvaram. Aí logo nós escutamos: glória a Deus, aleluia, foi a providência de Deus que deu o livramento. Foi? Pode ser, é isso mesmo. Mas só isso. Aí eu pergunto, e se todos tivessem morrido? Todo mundo ali. O que é que a gente ouve? Ah, que tragédia. Mas olha, Deus está no controle. Deus escreve certo por linhas tortas. Fique em paz. Amados, é claro que eu entendo a disposição das pessoas em querer falar algo que traga alívio para quem está passando por terríveis momentos de aflição. Dá para entender, é claro. Mas nós somos a Igreja de Jesus, povo de Deus. Por isso,
Nós devemos seguir as suas benditas orientações, não os nossos pensamentos ou nossas inclinações. Deus, para começo de conversa, não escreve certo por linhas tortas. Esse versículo não existe na Bíblia. De fato, falar isso para alguém, um irmão, irmã, que está passando por uma aflição, isso só vai aumentar a sua angústia. E se a pessoa, se for um ímpio e escutar uma conversa assim, isso só vai crescer ainda mais o desprezo por Deus. Mas como? Esse Deus aí age de modo torto comigo? Por quê? Porque isso não inspira a confiança em Deus em ninguém. E Deus nunca falou isso. Se Deus tivesse falado isso, Ele teria nos explicado. A gente saberia. Isso teria acontecido na vida das pessoas que nós lemos aqui na Bíblia. Por isso que a Bíblia tem tanta gente. Para a gente ver a vontade de Deus em vidas. Coisas práticas. Mas a gente nunca vê esse tipo de coisa. Ninguém nunca falou isso. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Como, por exemplo, a gente lê aqui no Salmo capítulo 18, versículo 30. Eu já deixei marcado aqui. Onde é que está? Está no Salmo 18, versículo 30. Olha só o que está escrito aqui. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito. Viu só? A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Que coisa maravilhosa. Coisa linda. Isso sim é alívio, é alento para um coração. Olha, esse salmo aqui, que nós acabamos de ler, Salmo 18, 30, ele está aqui, é um salmo de Davi, está no Inário, lá de Israel, que é o livro dos Salmos, está aqui porque Davi escreveu isso aqui em outra ocasião. Ele escreveu isso aqui em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, ele falou nas mesmíssimas palavras. E isso está aqui na ocasião em que ele compôs um cântico de ação de graças, por Deus tê-lo livrado de todos os seus temores e também dos seus inimigos. Lembra que a gente viu esse texto maravilhoso na aula passada? Pois muito bem, isso aqui está, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, está escrito com as mesmas palavras. Está assim, veja, na verdade eu vou só repetir. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Eu falei algumas coisas sobre Davi na última aula, né? Falei, Davi era humano, um pecador. Por outro lado, Davi, ele passou por muitos e graves problemas na sua vida. Mas ele nunca viu o caminho de Deus, ou seja, as ações de Deus na sua vida como sendo tortas. Não. Para Davi, tudo na sua vida estava certo. Sabe por quê? Porque era Deus, o perfeito, o justo. Mesmo quando ele estava debaixo da mão de Deus, que Deus estava trazendo juízo sobre ele. Para ele era certo, não era nada torto, não. Ele estava debaixo dessa mão correta, verdadeira, justa, reta de Deus que estava sempre com ele. Isso não quer dizer que nós não possamos falar dos nossos sofrimentos. Repito, isso aqui não quer dizer que passando por algum sofrimento, por dor pessoal, uma perda profunda, nós devamos engolir o choro, como se dizia, né? E não demonstrar a nossa angústia no dia mau. Não é isso. De jeito nenhum. Aliás, pedir isso às pessoas é maldade e é antibíblico. Isso tem a ver com o mundo que inventou outro versículo também, o versículo do mimimi. Já ouviu isso? Aí, tá com mimimi. Não é não, meu irmão. Não é não, minha irmã. Dor é dor e a gente tem que aprender a respeitar.
A palavra de Deus mostra pessoas passando por dores e falando dos seus sofrimentos. Muitos santos demonstraram vivamente a sua aflição, a sua angústia, a sua dor, sua ansiedade e até mesmo a sua amargura. E qual é a diferença? Como é que a gente sabe que a pessoa era um santo? Porque agiu de modo honesto. E foram, sabe para quem? Para Deus. Por quê? Porque filhos e filhas de Deus vão a Ele nestes momentos. Essa é a diferença do ímpio e do filho de Deus. Todos sofrem. Todos falam. Todos sentem. Mas os filhos de Deus vão a Ele. A gente não sempre vai a Deus. Veja, quando eu estou diante de Deus, eu quero entregar a Ele a minha alegria, o meu contentamento, o meu prazer. Isso é um modo de adorar a Deus. Mas se o medo, a aflição, ou talvez até a dúvida estiverem comigo por causa do meu abatimento, sabe, de algo que veio sobre mim e me derrubou e eu não estou bem, é com esses aí que eu irei ao Senhor e me derramarei diante dele falando dessas coisas. Parece estranho tudo isso, né? Mas isso está tudo na palavra de Deus. E talvez a coisa mais inquietante para quem passa por alguma angústia é o tal do porquê. Mas por quê? Não é isso? Não há um santo, uma santa, que não tenha passado por esta experiência. Sempre que a dor nos toma, nós logo vamos ao Pai e lhe dizemos por quê? Por quê? Olha, Jó, que é uma pessoa que passou por graves e sérios problemas, Jó fez a mesma coisa. Nós vemos isso lá em Jó, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 24. Ou melhor, perdão, irmãos, não é o 24, não. Jó, capítulo 3, e nós vemos ali no versículo 20. Por que se esconde? Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Era assim que ele estava. Ele se sentia miserável, amargurado de alma, de ânimo é isso, sabe? E ele está dizendo, por que se concedeu luz a uma pessoa dessa? Lá, mais adiante, aqui em cima, no versículo 11, por que eu não morri quando eu nasci? Por que eu vim à vida? E eu estou passando por isso. E ele foi honesto. E isso dói mais quando pensamos, sabe em quê? Quando nós pensamos na nossa santidade, quando nós pensamos na nossa dedicação, no nosso amor a Deus. Veja que nesse ponto aqui dessa aula, a gente está fazendo agora aqui uma descida. Vamos fazer que nem nós vimos recentemente sobre humildade lá em Filipenses 2, né? Teve um momento, teve aquela fase da descida, nós estamos descendo. Sim, a gente sente essa dor mais forte quando a gente olha para a gente e fala, mas eu sou tão dedicado a Deus, por quê? Então, neste sentido, um dos momentos mais tocantes da Bíblia é o que vemos também em Jó. Está ali no capítulo 21, versículos de 7 a 13. E eu vou ler esse texto aqui. É um texto que me parece ser um texto bastante claro. Ele não há necessidade de uma exposição nessa ocasião, ainda que nós tenhamos tanta coisa para falar. Mas Jó, capítulo 21, versículos de 7 a 13, acompanhem comigo. Vamos ler. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos?
Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. Que texto, hein? Que texto, hein? Aqui Jó começa falando do ímpio. O ímpio que sempre está bem. O ímpio, o perverso. Olha só, o perverso. Que fica velho, não morre cedo. Não morre jovem. Envelheceu. E ainda, conforme ele vai vivendo, conforme ele vai envelhecendo, ele vai se tornando mais poderoso ainda. Certo? E aí, depois ele sai desse homem, desse perverso, e vai para quem? Vai para os seus filhos. Os seus filhos se estabelecem, e o Jó tinha perdido todo mundo, né? Os filhos dele. E aqui ele está falando dos filhos do perverso. Se estabelecem na sua presença, ou seja, prosperam, crescem e prosperam. E não só isso, os netos, eles crescem também diante dos olhos daquele perverso. Ele vê, sabe, as pessoas crescendo, dando tudo certo ali. Aí depois ele vai para os negócios. Ele diz assim, que o seu touro, tá vendo ali o touro e também as novilhas, está falando, o pessoal se dá bem, está sempre com dinheiro, a prosperidade é grande aqui, é financeira, e são perversos. E aí o que acontece? Vivem, ninguém incomoda eles, a ponto de crianças poderem correr de um lado para outro e não ter perigo nenhum. Crianças eram sempre alvo, sabe, de ladrões, de sequestradores. Mas as crianças do perverso estão correndo soltas. Ninguém os importuna. E aí eles chegam a fazer festas para comemorar o seu estilo de vida. Quando fala aqui de tamboril e harpa, falando de coisa que vai longe, você escuta longe. Então eles fazem festa para o povo saber. Olha lá como é que eles estão bem. Veja, e aí... E tem até som de flauta. A flauta aqui nesse sentido sempre fala de alegria. Estão alegres, satisfeitos. E finalmente, eles chegam no último dia e morrem. E morrem. E como é que eles morrem? Morrem em prosperidade, em paz, ninguém os incomodou. E assim eles vão para a sepultura. Olha o que é que Jó está dizendo aqui, hein? É duro ouvir isso. É duro ouvir. Porque... ainda que nós não admitamos em público, é como nós pensamos também. E esse aqui é um texto para mexer com a gente. Porque nós pensamos assim, porque faz parte da nossa experiência do dia a dia. E o que é que eu quero dizer com isso? Experiência do dia a dia. Porque é como nós vemos a vida, como nós enxergamos a vida. De vez em quando, um sábio desse mundo escreve um livro. E o nome do livro é Como Vejo o Mundo. A gente deveria também fazer a mesma coisa, né? Se fosse perguntar, não ia ficar muito diferente, não. Como é que você vê o mundo? A gente vê o mundo assim, assim, assado, não tem nada a ver com as coisas de Deus. E se eu fosse traduzir esse texto daqui de Jó para a nossa linguagem aqui, para a gente ouvir o que é que Jó está dizendo aqui nessa passagem, nos nossos termos, Jó, ele começaria assim, se fosse hoje em dia alguém conversando com a gente. Jó diria, escuta, vamos ser honestos. Chega desse fingimento religioso de que a vida vai bem para as pessoas boas e a vida vai mal para as pessoas que são más. Olha ao redor. Você olha ao redor no mundo e vê que isso não é verdade. Não é? Faz parte da nossa experiência, do dia a dia. Na boa, as pessoas que não se importam com Deus
vivem vidas mais felizes, mais longas, com menos sofrimento do que os crentes. Por quê? Olha o porquê do Jó, né? Por quê? Jó aqui está fazendo uma pergunta. E traduzido na nossa linguagem seria o seguinte: que tipo de Deus governa um mundo como esse aqui? Não é injusto? E agora? Como é que a gente lê esse livro que está na Bíblia? Bom, eu tenho uma dica. Jó tem 42 capítulos. O que significa isso? Que em sua sabedoria Deus nos deu um livro muito longo. Não é um livro curtinho, não. Não é um Obadias, que aliás é um livro bastante profundo, viu? Não pense que ele não é. Ele é. Mas o livro de Jó é um livro longo. E por que Deus fez isso? Deus fez isso, eu acredito, por um motivo. Porque é fácil ler o comecinho de Jó e o final, não é? Você lê capítulo 1, capítulo 2, aí depois pula lá para 42 e pronto. Já sabe tudo de Jó, né? O que você fez? Pulou rapidamente aquelas intermináveis discussões que estão ali no meio, como se não importasse muito, como se elas não estivessem lá. Mas Deus colocou tudo isso lá. Por quê? Talvez seja porque as perguntas que a gente faz, como as que Jó fez ali, perguntas que são ligadas à questão do sofrimento, perguntas como: onde está Deus nessa hora? E pergunta do tipo: que Deus é esse que faz esse tipo de mundo? Talvez essas perguntas exijam respostas que não podem ser respondidas em 2 ou 3 palavras. E na nossa linguagem hoje em dia aqui, não dá para ser respondida numa mensagem. É ou não é? Alguém passa uma mensagem para você no WhatsApp, no Twitter, né? Ou no Instagram, sei lá, e pergunta: olha, eu estou passando por esse tipo de coisa. Você já viu? Que coisa estranha, não é? Não é esquisito? Cadê Deus, hein? Aí como é que você responde a isso? Se a gente pergunta que tipo de Deus permite este tipo de mundo, Deus nos dá, sabe o quê? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, Deus nos dá um livro de 42 capítulos. É assim que Deus faz. E aí a gente acha que pode responder tudo num tweet, numa mensagem de WhatsApp, num sermão. Não é verdade. Num conselho, num devocional. A gente acha. Longe de dizer: olha, a mensagem de Jó pode ser resumida em uma frase, e a frase é essa aqui. No lugar disso, Deus diz, sabe o quê? Vem comigo, vamos caminhar juntos. Vem comigo numa jornada, eu quero que você caminhe comigo, e essa jornada vai levar tempo. Porque não há uma resposta rápida para isso aí que você está perguntando. Por quê? Porque não há solução instantânea para superar o sofrimento. Não há solução rápida para a dor. E, portanto, não existe uma mensagem de Jó que seja resumida. Não há isso. Se alguém te propuser isso, corra. Deus nos deu uma jornada, uma caminhada de 42 capítulos e sem nenhum tipo de desvio. É claro que o importante a dizer neste caso é que a vida é uma caminhada. Eu posso caminhar sozinho, confiando nos meus talentos, achando que a luz vai surgir e eu finalmente vou sair desse túnel.
Mas a Bíblia diz que se eu fizer isso, se eu tentar fazer isso, isso só mostra que eu já sou um perdido. Um perdido? Sim. Perdido por quê? Porque eu sou um perdido porque, agindo desse modo, eu sou um perdido porque, na verdade, eu não faço nem ideia de que lugar é esse aqui. Sabe? Quanto mais para onde eu quero ir. Perdido porque as pessoas que estão nesse lugar estão na mesma condição que eu. Logo, não podem me ajudar em nada. E um outro motivo porque eu sou perdido, se eu agir desse modo, se eu quiser andar sozinho, é porque se não bastasse toda essa falta de orientação, o sofrimento ele vem e vai. O sofrimento não vem e fica o tempo todo, ele vem e vai. Você sabe por quê? Porque o sofrimento, ele me acompanha de perto, mas ele me acompanha também de longe, só para aumentar ainda mais a minha ilusão de que eu vou me achar e de que eu não sou mais um perdido. Sabe, ele vai embora e pronto, melhorou, tô bem, eu não tô perdido. Mas é só uma ilusão, meu irmão, minha irmã. E essa ilusão, ela aumenta. Sabe por quê? Porque o medo também aumenta. Por isso, a ilusão de que eu vou me dar bem tem de crescer o tempo todo para sufocar o medo de que, na verdade, eu estou perdido e vou me dar mal. Então fica esse negócio. O medo cresce e a ilusão aumenta. Aumenta mais a ilusão porque o medo está subindo e assim vai. É uma ilusão. A vida não é uma vida verdadeira, é uma vida de mentira. Mas a Bíblia também diz que na caminhada da vida eu posso confiar em Deus porque Ele está comigo. É um texto bastante conhecido. Muito conhecido, né, não é? Salmo capítulo 23, versículo 4 fala sobre isso. Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Coisa maravilhosa, hein? Meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Neste caso, sabe, pensando aqui com o salmista, neste caso, pode ser que eu caminhe por lugares estranhos na minha vida. Pode ser que, quem sabe, até sejam lugares onde eu sou tão pequeno, mas tão pequeno, que a sombra da morte, sabe, vem até sobre mim. A morte é maior, ela faz sombra sobre mim. Mas diferente lá do perdido, eu sei onde estou e para onde eu estou indo. Melhor ainda, eu sei que tem alguém ao meu lado e que a sua presença ela é tão intensa, tão envolvente, tão acolhedora, que eu não tenho medo de nada. É isso que faz com que eu tenha uma vida real, verdadeira, ou seja, sem ilusão, porque não preciso me enganar para fugir do medo, porque o grande medo da perdição finalmente acabou. Eu sei quem eu sou, onde estou, para onde eu vou e com quem eu estou. A morte não me acompanha, porque Deus caminha comigo. Eu penso muito nessas coisas. Deus que caminha comigo, Ele elimina todo medo. Está entendendo aquele texto lá de 2 Samuel, quando Davi fala aquilo? E pelo fato de Ele caminhar comigo,
Isso faz eu ter uma vida de verdade. Acabou o medo. Sabe, o medo de já era, eu não tenho ninguém, a solidão me engoliu. Que isso? E mesmo que eu esteja passando por um lugar sombrio na minha caminhada de vida, isso não importa, seja ele qual for, uma doença horrorosa, sabe, uma perda angustiante, seja o que for, esta é a segurança que Deus produz em nós, pelo fato dele caminhar com a gente, dele estar conosco. É isso mesmo. Deus, pelo fato de andar conosco, produz isso na gente, esta segurança. E é por isso que nós somos chamados por Ele, sim, por Ele mesmo, a lhe dar toda a nossa confiança. Porque Ele pode lançar fora todo esse medo. Existem dois modos de se ver esse mundo, o nosso e o de Deus. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Nós vemos aquilo que parece real para nós. Deus não. Deus vê o mundo como ele é de verdade, não como parece para ele. Não existe engano para Deus, mas para nós existe. Por isso, Jó, aí ó, estou falando daquele texto lá que a gente leu. Por isso Jó, quando vê o ímpio prosperar, quando ele vê o ímpio viver e morrer bem, na verdade, Jó estava enxergando de acordo com a sua capacidade limitada de entender o que está além dele. Por que eu digo isso? Porque Jó não sabia nem da provocação que Satanás tinha feito com Deus lá no capítulo 1. Jó não sabe. Quem é que sabe daquilo? Quem sabe daquilo é Deus, evidentemente, Satanás sabe isso daí, os anjos, o autor do livro de Jó, e nós que estamos lendo. Mas Jó não sabia disso. E aí Jó já quis fazer um julgamento. Eu sei o que está acontecendo. Eu entendo de tudo. E em matéria de vida, quem entende sou eu. Eu conheço tudo. Um filósofo. Ele falou de coisas que ninguém, sabe, poderia se opor. Por quê? Porque as pessoas enxergam do mesmo jeito. Alguém olharia e diria, você tem razão. Era isso que Jó iria arrumar. Gente para seguir ele, só. Não a verdade. Mas Deus, que é uma rocha inabalável, ou seja, cujo caráter não sofre variação, estava do lado de Jó. E aí, para isso, eu quero chamar a tua atenção para o capítulo 38 de Jó, versículos 2 e 3. Capítulo 38, né? Capítulo 38, versículos 2 e 3. O texto é muito interessante. Jó falou, aí é a vez de Deus, né? Vamos deixar o Senhor falar, né? Jó, capítulo 38, versículos 2 e 3. Deus convoca Jó. Jó começou a falar e Deus chamou Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Se prepara-te. Essa é a ideia aqui do cinge, que nada te atrapalhe, certo? Porque você vai agora, você tem um trabalho agora. Você vai me responder, eu vou fazer perguntas para você e você que vai responder. Veja, Deus não disse, pergunta para mim o que você quiser. Não, claro que não. Olha aqui, ó, lembra que foi dito sobre a providência de Deus? A providência de Deus fala sobre a glória de Deus e o nosso bem. Ele não vai abrir mão da glória dele para o nosso bem. Ele não vai dizer, vai Jó, pergunta o que você quiser que eu vou responder. Não é assim. Aqui quem faz pergunta é o Senhor. Mas Deus, ainda que o ambiente seja assim de um desafio, Deus tem um respeito enorme por Jó.
e está ao lado dele. Deus quer que Jó confie nele. Leia depois esse capítulo daqui. Deus quer que ele confie no Senhor, mesmo que todas as respostas não apareçam. Ou mesmo que Deus fale de um modo que talvez não seja a resposta que Jó queria exatamente. O que o Senhor está mostrando aqui nesse texto? Ele mostra a sua soberania. Quando ele diz que fará as perguntas e Jó é quem vai responder. Todas as perguntas que Deus fará têm a ver com o quê? Leia, eu te peço. Leia depois esse texto, você vai ver todas as perguntas que Deus faz têm a ver com o seu modo de governar todas as coisas, do governo de Deus no universo, de tudo que existe. E aí o que é que vai acontecer? Isso vai fazer com que Jó se veja como um tolo. O modo como Deus deixa claro como ele governa todas as coisas, onde Deus estava desde o princípio, ou quando nada existia ainda, e que ele é o criador de tudo, e tudo está aí e se mantém. Isso vai fazer com que Jó se veja de fato um tolo, quando perguntou sobre o modo como Deus conduz as coisas. Será que Jó gostaria de tomar o lugar de Deus? Eu sei dirigir esse mundo melhor do que Deus? É isso? Esse é o grande ponto desta aula. Nós queremos respostas e, de preferência, aquelas que nos agradem. Mas não há respostas fáceis, meu irmão e minha irmã. Veja Jó. Ele pergunta, ele faz aquelas perguntas, os porquês, lá no capítulo 3. No capítulo 13, aí o que é que Jó faz? Ele fala sobre a falta de lógica, não faz sentido o que está acontecendo nesse mundo, e fala da injustiça, de ver o ímpio prosperar e o justo sofrer. Mas aí foi só lá no capítulo 38, olha só, Jó passou por... Olha, Jó teve uma caminhada aí, que viu, com aqueles 3 lá, depois chegou um quarto. E lá no capítulo 38, quase no final do livro, é que Deus chama Jó para uma conversa. E nesse meio tempo, o que aconteceu ali, hein? A confiança de Jó foi atacada. Irmãos, irmãs, sabe, a busca por respostas pode atrapalhar a nossa fé em Deus. Olha, eu tenho que tomar cuidado quando eu digo isso, porque isso não significa que nós devamos ser pessoas absolutamente sem interesse no que acontece nas vidas de outros e até na nossa vida. Não, óbvio que não. Não buscar respostas aqui significa dizer que crê em Deus, crê na sua bondade, na sua justiça, na sua misericórdia, na sua presença, e que Ele merece toda a nossa confiança, mesmo que não saibamos tudo agora. É isso que significa. Mas então é assim que devemos agir diante das tragédias da vida? Sim, confiando no que Deus já nos disse, pela sua palavra, que Ele está conosco para sempre, não vai nos abandonar. E antes de encerrar esta aula, eu quero trazer para você um exemplo do Novo Testamento. Quem? Paulo. Há vários. Mas nós, pelo tempo, nós não podemos falar dos outros. Paulo. Há muitos momentos na vida do apóstolo que poderiam ser lembrados agora, né, com relação aos movimentos de Deus e à falta de explicação. A ausência de respostas aos nossos porquês. Paulo, aconteceu isso várias vezes com ele. Mas eu quero destacar a reflexão que ele fez em relação à vontade de Deus para com os seus conterrâneos. De quem é que eu estou falando? Dos judeus, o povo de Israel. Paulo ele fala da soberania de Deus. E fala que
que Deus revelou que Israel estava endurecido para que houvesse salvação dos gentios. Quem são os gentios? Nós. Os gentios são os povos, aqueles que não são de Israel. Mas depois do tempo dos gentios, Deus trataria com Israel. E aí vem as perguntas. Quem pode entender uma coisa dessa? Hein? Quem pode ir às profundezas deste mistério e enxergar essas coisas se isso não for revelado? Quem? Aí Paulo, diante do assombro, assombro dele, diante do seu assombro, ele nos ensina que Deus, ele exerce soberania também sabe onde? E a gente quase não pensa nisso. Deus exerce soberania na sua sabedoria infinita. E que a sabedoria infinita significa que é algo que está fora do alcance da nossa capacidade de compreensão. E é aí onde nós entramos. Nós entramos aqui. Por isso o apóstolo Paulo, ele se curva diante do mistério das ações de Deus, por causa da sua sabedoria que não pode ser sondada. A gente não pode entender, a gente não pode abarcar, envolver, entender, compreender a sabedoria de Deus. Não podemos. E é isso que Paulo faz, ele se rende. Está ali em Romanos, capítulo 11, versículo 33, outra passagem bastante conhecida por todos nós. Veja o que é que Paulo diz, depois das revelações sobre os seus conterrâneos, veja o que é que ele fala. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis, ou seja, são tão profundos que não têm fundo. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, ou seja, ninguém pode ter a tarefa de ir nessa profundidade. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Que coisa maravilhosa, que texto. Que texto. Aqui Paulo reconheceu o que nós devemos também reconhecer se nós quisermos confiar em Deus. A vontade de Deus e as suas formas de colocar essa vontade em prática, geralmente, meu irmão, minha irmã, estão além da nossa capacidade de entender e compreender. Nós devemos aprender a confiar em Deus. Tanta coisa que a gente vive dizendo, eu quero aprender, vamos aprender isso. Vamos tirar esse 2024 para a gente se envolver com isso. Jesus, o próprio Jesus na sua humilhação passou por isso. E ele confiou em Deus. Jesus, ele confiou em Deus. Ele sabia. A gente vê lá no Getsemane, poderia ser um outro exemplo. Passa de mim esse cálice, mas ele viu que não podia. Mas por quê? Por que ele estava tão assim, tão resoluto em levar adiante a sua missão? Porque ele confiou em Deus, no Pai. Ele sabia que ele seria ressuscitado e que haveria um domingo de Páscoa como esse. O domingo de Páscoa existe porque Cristo, Jesus, confiou que Deus o ressuscitaria dos mortos. Olha que coisa maravilhosa. E nós devemos aprender a confiar em Deus também, principalmente quando nós não entendemos algumas coisas, em especial o sofrimento. E foi isso que Jó entendeu, quando ele disse, lá no capítulo 42, não é isso? Lá no versículo 5, Jó 42, é isso mesmo, Jó 42, é o finzinho, é o último capítulo de Jó. A gente vê Jó falando sobre esse tipo de coisa. É um versículo também muito conhecido por todos nós. Veja lá, Jó capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. O que significa isso? Não é que Jó obteve as respostas, ou que ele estava enxergando Deus. Não. É que ele agora entendeu como se ele estivesse vendo. Ah, ficou claro para mim. É isso. Que confiar em Deus é o único caminho que existe. Não há outro. As respostas geralmente não vêm. Mas é aí, é nesse momento que a gente entra. Lembra-se do que foi falado na última aula? O Senhor falou para Adão, não é para comer esse fruto. Mas não disse por quê, não deu a resposta. Era para o Adão confiar em Deus. E aí o que foi que aconteceu? Jesus, o segundo Adão, confiou em Deus. E nós somos fruto do quê? Da obra do segundo Adão. Então nós temos que agir como ele, como o segundo Adão. Nós devemos confiar no Senhor quando nós não temos respostas. Sabe por quê? Porque se não há resposta, esse aqui é o ponto alto. Se não há resposta, é porque nos é dada a oportunidade de confiarmos em Deus. Você já parou para pensar se nós tivéssemos todas as respostas? A gente poderia gostar de Deus, a gente poderia ter um prazer com Deus e um monte de coisa. Mas a gente confiaria em Deus? A gente só confia em Deus, meu irmão, minha irmã, porque nós não temos as respostas. Pelo menos aquelas imediatas, agora, nesse momento. Não teve resposta? Então veja, isso é oportunidade para você confiar em Deus. Bom, é isso. Muito foi falado e muito mais não foi dito. Mas que o Senhor nos abençoe, com a graça de termos a consciência da sua presença conosco e possamos exercer a nossa fé na sua palavra santa. Porque só assim nós seremos abençoados, honrando a Deus. Sabe como? Dando confiança a Ele. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não nos abandona. E mesmo nesses momentos em que parece que o Senhor está longe, na verdade, o Senhor está mais próximo de nós. É que a angústia, a dor, o sofrimento, a tristeza não permitem que nós vejamos o Senhor. O Senhor ao nosso lado, nos consolando, nos fazendo lembrar da Tua palavra e dizendo que nem a morte é o fim, porque Tu estás conosco. E nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Te agradecemos pela Tua presença bendita. E que, ó Senhor, que o Teu Espírito esteja sempre nos lembrando de que nós temos sempre oportunidades de confiar no Senhor. Essa é a nossa oração. E nós te pedimos, Senhor Deus, pelo Teu povo, para que tenha de fato, ó Deus, esta verdade nos seus corações, nas suas mentes, e possam ser bem orientados, ó Deus. Abençoa o culto desta noite também, ó Deus. Fala aos nossos corações, às nossas mentes, para que nós possamos Te ver também nestas coisas e sermos orientados em todo instante das nossas vidas. Guarda-nos, fortalece-nos, visita-nos e vivifica-nos deste modo. Assim nós Te pedimos em nome de Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que não ficou na cruz, aquele que confiou em Ti, ó Deus. Em nome dele é que nós Te pedimos e oramos, na comunhão do Teu Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe, tudo de bom a você
e até a nossa próxima oportunidade.